Olá pessoal, boas-vindas a este nosso novo estudo. É uma alegria imensa dar o pontapé inicial nessa jornada, que foi desenhada com muito carinho, especialmente para quem está dando os primeiros passos na fé ou simplesmente quer dar aquela renovada na rotina espiritual. Hoje a nossa ideia é atuar como mentores espirituais de verdade, sabe? Vamos introduzir o conceito de como construir um hábito diário, passo a passo, bem mastigadinho. A gente precisa desconstruir de uma vez por todas aquela ideia de que espiritualidade tem que ser algo super complicado. Pelo contrário, vamos mostrar como estabelecer uma prática diária, forte, constante e que tem o poder de transformar completamente a nossa vida. Dando uma olhada rápida na nossa pauta de hoje, a gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, a base da oração. Depois, os tipos e posturas físicas. Em seguida, vamos direto para a prática com o hábito diário passo a passo. O quarto ponto é sobre como ver o invisível no meio dos desafios e, por último, o incrível poder da intercessão. Vamos lá? Ponto número 1. A base da oração. É aqui que a gente começa a entender de fato a nossa conexão com o divino. Olha, a verdadeira devoção nunca, jamais, deve ser uma repetição mecânica ou um peso religioso. Tem uma citação genial que diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. E é exatamente isso. Trata-se de um diálogo aberto, super honesto. É a nossa grande oportunidade de contar os segredos, vibrar com as alegrias e até admitir as falhas, tendo a certeza absoluta de que do outro lado tem um ouvido super atento, amoroso e pronto para escutar a gente. Para deixar isso ainda mais visual e fácil de entender, pensa na gente, o ser humano, como um plug de energia, e em Deus como a tomada, aquela fonte que nunca acaba. A oração não é um favor que a gente está prestando ao céu, imagina? Ela é, na verdade, o fio condutor que transmite a energia vital para o nosso sistema. Nós fomos literalmente projetados para precisar desesperadamente dessa correção para conseguirmos sobreviver moral e espiritualmente. Se a gente corta esse fio, a nossa bateria inevitavelmente zera. É simples assim. E tem um detalhe fascinante aqui. Existem duas abordagens bem complementares para essa conexão. A primeira é a chamada oração apocalíptica, que nessa nossa análise significa desvelamento, tirar o véu. É aquele momento incrível em que segredos divinos são revelados e acontece um realinhamento do nosso espírito com a vontade do céu. E a segunda é a oração de sabedoria, que é o passo seguinte. É quando a gente aplica esse entendimento novo de forma super prática no dia a dia. Ou seja, primeiro a gente enxerga a verdade, depois a gente ora pedindo sabedoria para conseguir viver de acordo com ela nas coisas mais simples da rotina. Ponto número 2. Tipos e posturas físicas. Como a linguagem do nosso corpo reflete na nossa espiritualidade. A gente sabe que o nosso corpo fala, certo? E a nossa linguagem corporal precisa refletir exatamente a atitude do nosso coração. Cada postura carrega um peso e um significado muito profundos. Por exemplo, orar de joelhos é uma escolha consciente de submissão e reverência. É a gente declarando a nossa dependência total. Ficar em pé já demonstra aquela prontidão, uma reverência atenta e vigilante. Estar prostrado, com o rosto literalmente em terra, indica uma entrega absoluta, muito comum diante de crises enormes ou numa adoração profunda. E estar assentado traduz pura intimidade, aquele bate-papo de perto. Nenhuma dessas posturas é por acaso. Todas elas servem para alinhar o nosso corpo com o que está acontecendo lá no fundo da nossa mente e do nosso coração. Chegamos ao ponto 3. O hábito diário passo a passo. Um plano prático especialmente para quem está começando agora. O grande segredo do sucesso aqui é manter um ritmo consistente ao longo do dia inteiro. Vamos desenhar isso em 3 passos. Primeiro passo, a consagração pela manhã. É dedicar os primeiros minutos do dia a Deus, preferencialmente de joelhos, entregando as horas que vêm pela frente. Segundo passo, no meio-dia ou durante o trabalho. Aqui entram aquelas orações curtas, silenciosas e constantes em movimento. É a gente lavando louça, no ônibus ou no escritório, mandando uma mensagem rápida mental para o céu. E o terceiro passo, à noite. Fecha o ciclo com chave de ouro, com muito agradecimento e uma reflexão rápida sobre as bênçãos do dia antes de apagar na cama. E para garantir que esse ritmo funcione de verdade, a gente precisa de algumas dicas práticas de mentoria. Anota aí. Estabelecer limites e horários fixos cria uma disciplina poderosa. Mas olha, o grande pulo do gato é tentar orar em voz alta. Ao pronunciar as palavras, a gente conecta o cérebro à boca. E isso evita completamente que a nossa mente comece a divagar, pensando na lista de compras ou nos boletos, sabe? Além disso, o foco tem que ser na constância. É muito melhor aparecer lá todos os dias por 5 minutos do que tentar orar por 2 horas e desistir no dia seguinte. E a regra de ouro número 1, nunca, de jeito nenhum, a gente deve esperar a água bater no pescoço numa grande crise para começar a buscar essa conexão. Ponto 4.
Vendo o invisível nos desafios. É aqui que a gente testa a nossa fé sob imensa pressão. A gente precisa falar sobre um perigo enorme. Confiar nas chamadas realidades penúltimas. E o que é isso, afinal? São as coisas que a gente vê e toca o tempo todo. Governos, a economia, os impérios e até a tecnologia. Elas são visíveis, mas são temporárias e muitas vezes ilusórias. Colocar a nossa confiança total nisso gera uma ansiedade gigantesca, porque de uma hora para outra tudo isso pode desmoronar. Em contrapartida, a gente tem a realidade última, que é invisível aos olhos, mas é eterna e soberana. O próprio reino de Deus. A maturidade espiritual da gente cresce quando conseguimos ancorar a nossa segurança apenas naquilo que é eterno, e não nesse sistema falho ao nosso redor. E quando a gente fala sobre maturidade espiritual, é impossível não lembrar da história de Daniel. É o exemplo perfeito. O cara enfrentou literalmente um decreto oficial de morte lá na Babilônia, um sistema opressor terrível. E o que ele fez? Ele manteve a disciplina inflexível de orar 3 vezes ao dia, com as janelas escancaradas e de joelhos. Como alguém tem essa coragem? A resposta é simples: independência emocional do sistema. A estabilidade dele não dependia de agradar o rei da terra porque ele já estava ajoelhado diante do verdadeiro rei do universo. Fica a lição maravilhosa para nós. Quem tem o costume de se curvar perante o céu, não se curva diante de crise nenhuma. Quinto e último ponto, o poder da intercessão. Vamos falar sobre lutar espiritualmente pelos outros. Essa é uma reflexão que bate fundo na nossa realidade, não é? Como a gente deve agir quando familiares ou grandes amigos que amamos demais estão muito distantes da fé ou quando eles deram aquela escorregada feia e tomaram decisões que prejudicaram tudo? Quando aquela distância física ou emocional parece um abismo impossível de cruzar, como é que a nossa voz pode chegar lá e atuar a favor deles? A melhor resposta para isso a gente encontra no modelo absoluto de intercessão que temos na história, Moisés. Pensa bem, quando o próprio irmão dele, Arão, cedeu à pressão e construiu um bezerro de ouro, Moisés não virou as costas e abandonou o cara. Muito pelo contrário, ele clamou a Deus pedindo perdão por Arão. E depois, quando a irmã dele, Miriam, foi tomada pela lepra após ter feito críticas pesadíssimas a ele, Moisés pegou toda aquela mágoa e pressão e transformou num clamor imediato por cura. Ele agiu literalmente como um escudo humano pela família dele, pedindo graça, chegando a colocar a própria pele em risco para salvar o povo. Que atitude incrível! Então, para interceder de verdade e levantar aqueles que estão distantes, a gente precisa agir de forma intencional. Primeiro, pedir perdão pelos erros deles como se fossem nossos, abraçando a dor da pessoa. Segundo, trazer argumentos baseados no amor, lembrando a Deus das imensas promessas de restauração que Ele mesmo fez. Terceiro, atuar ativamente como um escudo espiritual, protegendo quem amamos na oração. E o mais importante de tudo, ter muita persistência. A gente nunca, jamais pode desistir de interceder, mesmo quando a pessoa parece ter ido longe demais e a situação parece inalcançável. O amor divino tem braços longos o suficiente para alcançar qualquer um. A gente acabou de ver que existe um canal maravilhoso já estruturado passo a passo, só esperando para nos dar aquela força diária e ser um escudo para quem a gente ama. Se o próprio Criador de tudo se inclina ativamente para escutar, e se o universo inteiro fica ali aguardando atentamente a nossa voz, a única pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: o que é que nos impede de conectar o nosso coração na tomada do céu agora mesmo, hoje? Fica esse super convite aberto para a gente iniciar essa jornada incrível hoje mesmo. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse estudo até o final. Até a próxima!